Aleluia! Glória a Deus! A você que nos visita pela primeira, pela segunda vez, sejam bem-vindos a essa casa. Que Deus possa falar abundantemente ao coração de vocês. E que você crie uma expectativa nessa palavra que o Senhor há de liberar sobre as nossas vidas, mas que do céu Ele já liberou. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e diga: a minha expectativa não está nos homens, nem nos carros, nem nos cavalos, nem nos cavaleiros, porque o meu socorro sempre virá daquele que sempre provisionou, cuidou da minha vida. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 4. Se você perceber que alguém não tem a palavra, acompanhe com ela em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. E abram também em João, no capítulo de número 21. Segundo aos Reis, no capítulo 4, o versículo é o 8. E Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Primeiro vamos ler segundo aos Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto. Diga um pequeno quarto. E aí ele continua dizendo: obra de pedreiro, e ponhamo-lhes também nele uma cama. Diga uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ou uma lâmpada em algumas versões. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço porque a tua presença já é visível, palpável. Eu não tenho nada a dizer, mas eu sei que o Senhor sempre nos surpreende. Que essa palavra vá de encontro ao coração dos teus servos e servas. Senhor, nós decidimos entrar aqui como nós efetivamente chegamos, mas decidimos sair diferente, porque sabemos que debaixo de uma palavra é impossível não acontecer nada. Que essa palavra vá e ela produza resultados que possam ecoar até a eternidade. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Olha para alguém do teu lado e diga assim: tudo o que você precisa já está pronto. Esse é o tema dessa noite. Só mais uma vez: tudo o que você precisa já está pronto. Combinei nada com o pastor Hércules, amém? Só que o Espírito Santo é assim, ele vai alinhando as coisas do alto a baixo, é ou não é? Quando você pega um prumo, para você alinhar uma parede, o prumo precisa estar fixado em algo de cima, para que você possa construir algo alinhado. Todas as vezes que Deus precisa fazer algo, Ele começa a alinhar do alto, por meio da sua palavra. Olha mais uma vez para alguém, para gerar fé no coração dela, e fala assim: tudo o que você precisa já está pronto. Pergunta para ela: você crê nisso? Então você vai sair daqui diferente. Fala para ela. Querido, entenda, não é o que Deus vai fazer. Essa palavra é sobre o que Deus já fez. É incrível que às vezes a gente fala assim, vamos trazer à memória o que nos dá esperança, e a gente fica achando assim, o que vai me gerar esperança? Pensando no amanhã. Só que o que nos gera esperança não é o que vai acontecer amanhã,
é o que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus deu a você a possibilidade de sair da condição de escravo para a condição de filho, para ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A maior esperança não é aquilo que alguém diz, não é o noticiário, não é a internet, é o que ele já disse ao teu respeito. Amém? Diga: Deus já disse ao meu respeito, eu só preciso confiar nisso. Amados, antes de falar acerca desse momento profético de Eliseu e a sunamita, eu preciso lembrá-los daquilo que Jesus disse. E ele vai dizer assim, já faltam 4 meses para colher. E Jesus diz assim, dizem que faltam 4 meses, mas levantai vossos olhos e vejam que os campos já estão brancos. Ou seja, ele está falando de duas perspectivas. Uma perspectiva humana e uma perspectiva espiritual. Porque enquanto eles estavam falando assim, olha, faltam ainda 4 meses, Jesus está falando, olha, olhem para os campos pela fé e vejam que eles já estão prontos para a colheita. A Bíblia diz em João 4,35 que os discípulos disseram que faltavam 4 meses, mas Jesus disse, já está pronto, os campos já estão prontos. Sabe por que nós estamos andando cada vez mais ansiosos? Porque a gente está olhando a instabilidade dos homens, da economia, da política, e nós ficamos achando que Deus é homem, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Pedro viu Jesus morto na cruz, Pedro vai, no capítulo 21, ele vai tomar uma atitude natural. E a atitude natural de João, capítulo 21, diz que Simão Pedro, Tomé, Natanael, que eram de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram os outros, também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A palavra diz que eles nada apanham. Eles nada. Só que o término desta história, ela fala de algo de provisionamento. Ele não fala de uma realidade instantânea. Ele fala daquilo que Deus já havia preparado. Escute. Essa noite é uma noite para você colocar as suas frustrações no altar. Essa noite é uma noite de você colocar os seus medos no altar. Essa noite é uma noite para você colocar a sua instabilidade emocional, as gangorras emocionais nesse altar. Essa noite é uma noite para você deixar de confiar naquilo que te disseram, para acreditar naquilo que Deus já disse. Amém? Então, quando Pedro viu Jesus morto na cruz, ele volta a pescar. Ele fica tão entristecido e tão frustrado, porque ele viu os sinais que Jesus fez. Ele andou sobre as águas com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitando os mortos, fazendo os cegos enxergarem. Ele viu as maravilhas de Deus por meio daquele homem que agora, na expectativa humana, natural, da frustração e da dor, ele só consegue ver uma coisa: acabou. Não tem mais jeito. Se esse homem que fez tudo o que fez está morto, então, o que resta para a gente? Frustração e medo. A palavra vai dizer que depois que Jesus foi crucificado, os discípulos fogem. Então, na cruz, o acontecimento da cruz não era um momento de desesperança, era um momento de fé, de uma nova expectativa, porque Jesus já tinha falado para eles, é necessário que o Filho do Homem venha a morrer, a padecer na mão dos homens, mas ao 3º dia, ele surgirá novamente. Jesus vai dizer algo, querido, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou, tenho o poder de dá-la, mas também tenho o poder de reavê-la. Gente, isso é muito poderoso. Sabe o que ele está falando? Os homens vão tirar a minha vida,
achando que tem poder sobre a minha vida, mas eu só estou entregando ela para que eu possa dar um sentido de salvação para toda a humanidade. Mas daqui a pouco, daqui a 3 dias, eu volto e tudo vai ser diferente. Porque aí não vai ser só o meu poder operando, vai ser o meu poder, o poder do Espírito Santo, o poder do meu Pai atuando em cada um daqueles que reconhecem o meu Pai e que recebem o poder de filhos, como diz lá em João no capítulo 1. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é fantástico. Então Pedro, quando vê Jesus morto, ele está frustrado com a morte do Senhor Jesus e ele decide voltar para a vida comum. Mas Jesus vai encontrar a eles depois de uma longa noite, onde a palavra vai dizer que eles não apanharam nada. Olha que coisa incrível, Jesus não poderia ter chegado antes? Jesus não poderia ter chegado antes deles seguirem para aquela pesca? Poderia. Só que quando tudo parece perdido, aí Jesus chega e fala assim: ei, eu tenho um novo sentido até para a tua frustração. E para você aquilo que é impossível, eu posso mostrar para você que tudo é possível ao que crê. Escute, não permita que as decepções com os homens façam você retroceder. Quantos homens e mulheres de Deus já retrocederam porque se frustraram com alguém, se frustraram com o irmão da igreja, se frustraram com um parente, se frustraram com o marido, se frustraram com o filho, se frustraram com o sacerdote, se frustraram comigo. Aí você fala o quê? Não vou continuar, vou voltar para a minha vida comum. Querido, não existe mais vida comum. A nossa vida está nele, e sem ele nada podemos fazer. Quando Jesus disse: olha, se vocês quiserem ir também com eles, que se escandalizaram de eu dizer que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, vocês também podem ir. E Pedro vai dizer assim para Jesus: para quem iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna. A pergunta que eu lhe faço essa noite para você em casa é: para quem iremos? Pois só Ele tem palavras de vida eterna. Por maiores que sejam suas dores, frustrações e medos, não há para onde nós fugirmos, porque a palavra fala que onde nós estivermos, Ele lá está. Essa noite é uma noite oportuna para novos começos. Fala para alguém do seu lado: essa noite é uma noite oportuna para novos começos. Aleluia! Encoraje alguém dizendo para essa pessoa: essa palavra vai mudar tudo para você. Amém? É importante que você encoraje pessoas em tempo de desencorajamento. O que você mais vê na internet hoje são tempos de desencorajamento. Alguém dizendo: olha, nós estamos fadados ao fracasso, agora já não tem mais jeito, ó céus, ó azar, e agora o que vai ser de nós? Chamem o Chapolin para ver se ele vai fazer alguma coisa por nós. Não, querido, o nosso socorro, ele virá do alto. Ele virá daquele que sabe o ontem, ele sabe o hoje, ele saberá o eterno. Por quê? Porque ele é o alfa e ômega, ele é o primeiro e derradeiro. Ele sabe, querido, o que vai acontecer amanhã. E por isso ele está dizendo: essa palavra vai te encorajar a persistir, ainda que nos olhos e na condição natural você não veja. Quando eu olho a pesca frustrada de uma noite inteira, eu noto que não se pode caminhar em direção a novas possibilidades com os olhos focados naquilo que aparentemente deu errado. A dor pode causar 2 coisas em você. Ela pode causar frustração, ou ela pode gerar encorajamento. Frustração ou encorajamento. Quem decide isso? Ah, é Deus? Não, é você. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele será. Então, a partir de hoje, qual vai ser a sua escolha a partir dessa palavra? De duas, uma. Ou você pega aquilo que foi ruim e transforma em vitória, ou você pega aquilo que foi ruim e transforma em fracassos. Não se pode chegar ao triunfo insistindo em permanecer olhando para trás. Não se pode chegar ao triunfo com os olhos permanentes atrás. Escute, os seus olhos estão onde? Na frente, sim ou não? Se fosse para você ficar olhando para trás, Deus teria colocado pelo menos um olho aqui atrás, é ou não é? Por que Deus não colocou? Não, porque senão a gente parecer um ET. Não, é muito mais do que isso. É para você não ficar olhando para as coisas que te frustraram, para a dor do teu passado. Mas eu sou o vermezinho de Jacó. Ó céus, o azar, querido. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Tua família está debaixo de uma promessa de Deus. Teus filhos, teu casamento estão debaixo de uma promessa de Deus. Então aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Depois de uma noite inteira, escute isso. A palavra diz que depois de inúmeras tentativas, eu disse que são inúmeras. Talvez você entrou aqui nessa noite e em determinadas áreas da tua vida você já disse para você mesmo, depois de inúmeras tentativas, não deu em nada. Eu orei tanto, eu busquei tanto, eu jejuei tanto, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, mas não aconteceu nada. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos imediatistas. A gente ora e a gente quer que Deus faça logo. Só que o tempo da espera é um tempo onde Deus vai tratando o teu caráter, tua esperança, tua fé, tua expectativa em Deus. A palavra diz que depois de inúmeras tentativas, eles não pescaram nada. Aí eles estavam numa cena onde muitos de nós já vivemos, onde parece que estamos vivendo em um período onde nada avança e tudo retrocede. Você já teve a impressão de que por mais que você caminhasse, você não chegava a lugar nenhum? Gente, mas eu trabalho tanto, mas não, quando eu olho para o aplicativo, não tem nada. Eu luto tanto, e quando eu olho para a conta, não tem nada. Eu me empenho tanto, eu faço tanto, eu luto tanto, eu saio cedo, volto de noite, e quando eu olho para o aplicativo, não tem nada. É porque os nossos olhos não podem estar na expectativa do aplicativo. Os nossos olhos precisam estar na mão daquele que resolve. O seu problema, querido, é que você está com seus olhos fitos naquilo que deu errado. Sabe por que você está frustrado e frustrada? Porque você acreditou na palavra dos homens e elas não aconteceram. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Depois de uma noite inteira, os discípulos só acumularam mais sentimentos de derrotas. É assim que acontece, sim ou não? Quando não acontece, a gente vai acumulando sentimentos de derrotas. Como pode? Aquela vizinha mala casou e eu não caso. Aquela prima feia casa e eu não caso. E aí o que você começa a ficar frustrada? Oh meu Deus do céu, eu já passei dos 40, estou aqui solteira até agora. Senhor, faz alguma coisa, apressa de me socorrer. Sim ou não? Só que Deus está tratando conosco, querido, porque, escute, como que Deus vai te colocar você num relacionamento, se você precisa ser tratada ou tratado em algumas áreas? Deus não vai comprometer. Deus me dá um homem que ora, e você está orando também. Deus me dá uma esposa que seja cheia do Espírito Santo, e você também é cheio do Espírito Santo. Você está aí, não? Queridos, todos nós já passamos por momentos de impossibilidades. Eu tinha 29 anos, 28 anos, e aí os meus colegas da empresa falavam assim: rapaz, você não vai casar não? Também um carecão desse, como é que casa?
Um magrelo desse, não é o caso agora, né? Um magrelo desse, cabeção, vai casar com uma cabeça de pirulito. Como é que casa, irmão? Só que, entenda, quando eu entrei na igreja, o meu foco nunca foi um casamento, mesmo sabendo que ele seria importante para a minha vida. Não inicialmente. Primeiro eu falei, Deus, eu preciso te conhecer. Porque não adianta eu conhecer alguém se eu não te conhecer primeiro. Senão eu vou estragar tudo, sim ou não? Então quando você não conhece a Deus, querido, você costuma atrapalhar projetos que tinham tudo para dar certo. E por que você muitas vezes atrapalha projetos que tinham tudo para dar certo? Porque você não foi preparado para estar dentro daquele projeto que Deus já planejou ao teu respeito. Então, querido, eu entendo que Deus, antes de fazer algo através de nós, Ele vai fazer algo em nós primeiro. Você está aí, não? A palavra diz que eles lançaram as redes e não apanharam nada. Lançaram redes e não apanharam nada. Lançaram redes e... 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 Só de falar você já cansou, sim ou não? Você imagina aqueles homens estão a noite toda, a madrugada toda, jogando rede e não pescando? Jogando rede e não pescando? Você ficaria frustrado se você tivesse 1, 2, 3, 4, 10 horas lançando rede e não pescando nada? Você ficaria feliz ou triste? Tudo que eles acumularam foi sujeira na rede. E a frustração de não terem conseguido pegar nada. Irmãos, até que eu já pesquei algumas almas, mas eu para pescar peixe sou terrível, irmão. Parece que o peixe foge de mim. Fui pescar lá em Sapezal. Não pesquei nada, falei, vou dar uma mergulhada. Aí mergulhei. Uma água bonita, clarinha, tão clara que mas é uma piscina, parece que raso. Eu falei, vou lá no fundo, vou pegar um pouco daquelas pedras lá do fundo. Fui mergulhando. Falei, meu Deus, é fundo demais, vou ter que voltar, senão vai dar fôlego para eu ir lá embaixo e voltar. Estou voltando, irmão, a sucuri sobre mim. Eu falei, meu Deus, apresse de me socorrer. Falei, eu vim pescar, e será que você pescado? Você está indo? Bom pescador é pastor Hércules, irmão, que vai e pesca bastante. Depois de uma noite inteira, os discípulos acumularam mais sentimentos de derrota. Eles lançaram redes, não apanharam nada, até que amanheceu. O choro pode durar uma noite. Durar quanto tempo? Quanto tempo? Mas a alegria vem quando? Então eles lançaram rede a noite inteira e eles não pegaram nada enquanto era mas quando amanheceu, Jesus chegou. Jesus é a estrela da manhã. E quando a estrela da manhã chega, querido, aquilo que não aconteceu a noite inteira vai acontecer quando ele chega. Você está aí? Amanheceu e quem esperava por eles na praia? Quem esperava por eles na praia? Quem esperava por eles na praia? Só que eles não tinham apanhado. Só que Jesus estava na praia, sim ou não? Esperando aqueles que não tinham pego. Irmão, veja. Não existe como você reanimar alguém que está com fome, é ou não é? Então, para Jesus reanimá-los, lembre, qual é o ambiente? Eles estão vindo de uma tristeza profunda, porque viram aquele que é o Senhor de tudo, aquele que fez sinais, prodígios e maravilhas, e andou sobre as águas. Esse mesmo está lá na praia. Ele poderia gerar primeiro uma palavra de encorajamento, sim ou não? Mas ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta de Jesus é a seguinte: tendes aí alguma coisa de comer? Responderam. Só que quando eles chegam na praia, a palavra diz que eles não pescaram, mas quando eles chegam na praia, Jesus já tem a brasa
o peixe e o pão. Ou seja, primeiro, antes de encorajá-los, Jesus prepara o alimento para fortalecê-los, porque eles estão cansados e com fome. Eles não iriam prestar atenção em uma palavra que iria mudar uma chave na vida deles, porque eles estavam com fome. Quando nós entramos na igreja, a fome espiritual começa a ser cessada. Então o que Jesus fez? Ele preparou o peixe, preparou os pães, ou seja, depois de tudo que passaram, eles estavam com fome, correto? Então a primeira coisa que Jesus fez foi alimentá-los. Quando eles chegaram na beira da praia, mesmo sem ter pescado nada, Jesus já tinha preparado tudo. Ei, eles não tinham nada, sim ou não? Mas Jesus já tinha preparado. Eles não tinham, mas Jesus tinha preparado. Quando você entrou aqui, você não tinha nada, mas quando você começou a ouvir essa palavra, o Senhor já está falando para você: eu já tenho tudo preparado. Você estava se arrumando, escolhendo o sapato, a calça, o vestido, só que Deus já estava aqui, por meio do Espírito Santo, com tudo preparado para receber você, com uma palavra. Quando eles chegaram à beira da praia, Jesus já tinha preparado tudo o que eles precisavam para aquele momento: pães e peixes. Encoraje alguém do teu lado. Aliás, faça um ato profético. Tem gente bocejando, sai do seu lugar e vai até alguém que você não conhece e fala para essa pessoa: tudo o que você precisa já está preparado. Faça isso. Levante do seu lugar. Vá até uma pessoa que você não conhece e fala: tudo o que você precisa já está preparado. Vai lá. Seja profeta nessa noite. Você fica sempre criando uma expectativa que eu vá até você. Fala para essa pessoa: tudo o que você precisa já está preparado. Tudo o que você precisa já está preparado. Tudo que você precisa já está preparado, não temas. Tudo que você precisa já está preparado. Tudo que você precisa já está preparado. Tudo que você precisa já está preparada. Querido, encoraje alguém nessa noite, alguém que não tenha levantado. Eu estou cansado demais. Ei, profetiza sobre alguém que não se levantou. Tudo que você precisa já está preparado, não tema. Tudo que você precisa já está preparado, não tema. Pode voltar para o teu lugar agora, amém? Você percebe que até quem ficou sentado recebeu uma palavra? Por quê? Por que, apóstolo? Porque tudo que você precisa já está Mas, apóstolo, é injusto, a pessoa nem levantou. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente que foi levantado para ser profeta e tem gente que foi levantado para receber. Só que aqueles que receberam também vão se levantar um dia e serão profeta na vida de alguém. Porque Deus é um Deus que nos faz andar em movimentos. Deus vai movimentar a vida de pessoas nesse lugar. E áreas da tua vida que estavam paralisadas, estagnadas, Deus está falando: eu vou fazer gerar uma reação em você. E tudo que estava parado vai se movimentar. Porque você não é uma caixa d'água, você é um rio. Fala para alguém assim, encoraja alguém falando: você não é uma caixa d'água, você é um rio. Você é um rio, fala para ela, encoraje ela. Você é um rio, você é um rio. Aleluia. Seu tempo de ser uma caixa d'água terminou. Você está aí, não, irmão? Fala alguma coisa, crente. Tem algum crente aí, minha gente? Querido, você está no lugar certo. Ainda esse ano. Eu disse esse. Ainda esse. Eu disse esse. Esse. Tudo já está. Você confia? Então faz assim, ó. Pega e leva para casa, irmão.
Sabe qual é o seu problema? É que você não acredita que o que está falando aqui é com você. Aí você fala, mas eu sou só um vermezinho de Jacó que entrou aqui por acaso, que alguém me chamou, eu nem queria vir, sabe? Mas eu vim porque eu vi a igreja vermelha, eu pensei que ela era comunista. Aí falei, meu Deus, vou entrar nessa igreja não. Shhh. Você está dando hashtag pra gente, viu? Vai. Aleluia. Fala para alguém, encoraja alguém falando, você está no lugar certo. Ainda esse ano, o impossível vai acontecer. I believe, eu acredito. Não vai precisar de jeitinho brasileiro, porque esse é o tempo de receber tudo que Deus tem para você. Apóstolo, eu queria tanto que essa igreja tivesse campanha. Queridão, como é que você vai... Imagina, você chegando na casa do teu pai, falando assim, pai, eu fiz uma campanha de jejum de uma semana, para abrir a geladeira, eu posso? Filho, a casa é sua. Então para que você vai fazer campanha para receber aquilo que já é teu? Não vejo sentido nisso. Voltando lá, na palavra inicial, de 2 aos Reis 4. A mulher viu o profeta e ele entendeu que precisava fazer alguma coisa para trazer alguém que estava fora, manifestar aquilo que ele tinha dentro da sua casa. Olha o entendimento dessa mulher. Ela vai chegar no esposo dela e falar assim, olha, esse homem vem aqui comer pão, sempre que ele passa por aqui ele vem comer pão, mas marido, eu senti de Deus a gente fazer num lugar alto um quarto para esse homem. Vamos fazer um projeto e vamos fazer uma casa para esse santo homem de Deus, para esse profeta. Porque onde esse homem passa, os sinais acontecem, Deus se move. Você imagina se a gente dar a esse homem a possibilidade de todas as vezes que ele passar por aqui, ele dormir na nossa casa? Irmãos, ter Jesus aqui no culto é muito bom, mas levá-lo para casa é melhor ainda, sim ou não? Ter Jesus aqui no domingo à noite é maravilhoso, mas mantê-lo na tua vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de novo domingo e continuar com ele, porque a palavra diz em João 15, aquele que permanecer em mim, eu também permanecerei nele. Quem pode dizer amém? Então a mulher viu o profeta e ela entendeu que precisava fazer alguma coisa para trazer aquele que estava fora para dentro de sua casa. Essa palavra é para aquele que acredita e que sabe que Deus começa a fazer algo em sua casa nessa noite. Deus vai começar a fazer algo na casa de alguém nessa noite. E tudo que Deus começa a Ele ter, porque aquele que começou a boa obra em vós, Filipenses 1,6, Ele é fiel para concluir. Olhe para alguém, encoraje alguém dizendo assim, Deus é um Deus de conclusão. O que Ele falou, Ele vai concluir. Mesmo que os teus dias sejam maus, mesmo que haja desesperança, mesmo que haja medo, Deus vai concluir tudo o que Ele falou ao teu coração. Você está aí? Querido, é importante que você faça alguma coisa e deixe Ele concluir algo na sua vida. Muitas pessoas, depois da pandemia, não voltaram mais para essa igreja, nem para igreja nenhuma. Eu tenho ligado para algumas pessoas, eu tenho convidado algumas pessoas, eu tenho orado por algumas pessoas que não voltaram.
E aí a pergunta que eu faço é: por que você não foi congregar? E as pessoas respondem para mim assim: sabe por que eu não voltei? Porque eu descobri que eu sou a igreja. Hã? É que eu sou a igreja. Hã? Só que igreja é uma congregação de todos, onde há koinonia, onde há comunhão entre os irmãos. Você está aí, não? Eu não estou indo no culto, mas eu sou a igreja. Você só é a igreja se você estiver conectado no corpo. Você só é a igreja se você estiver em comunhão com a sua denominação e com os seus irmãos. Não, apóstolo, é difícil, o povo é difícil. E você não é, não. Você é maravilhoso. Você é um santo homem de Deus. Você é perfeito. Você é a oitava maravilha do mundo. Sabe, querido, o ambiente que nós mais aprendemos e mais crescemos em Deus é quando você tem que lidar com pessoas difíceis. Porque lidar com gente fácil é fácil. Amar o bonzinho que sempre diz amém, amém, é fácil. E o difícil? Não, se Jesus mandar 1 milha, eu ando 2, mas se for com aquele bonzinho. Se for com aquele outro lá, não, eu não ando nem meia milha. E aí nós desprezamos o fato de que quando você anda com gente difícil, Deus vai tornando você muito mais parecido com Ele, porque Ele continua se relacionando comigo e com você, apesar de nós. Já pensou se Jesus falasse: não, esse irmão é difícil, não vou lá na casa dele não, porque ele é muito difícil. Todos nós não receberíamos visita de Jesus, é ou não é? Porque cada um de nós tem um grau de dificuldade em alguma área da nossa vida. Aí você olha para o irmão e fala assim: não, irmão, você tem que vencer isso. Só que você demorou 5 anos para vencer isso que a pessoa está tentando vencer. Você está aí, não? Então, para você que está em casa, olhe para alguém aí na sua casa e diga assim: nós precisamos congregar. Nós só somos igreja quando nós estivermos congregados, na obediência, no temor, nos mandamentos, no direcionamento. Não, eu não vou na igreja porque eu não quero ninguém mandando em mim. Sempre alguém vai ter uma autoridade sobre você. Aí você fala: não, aqui pastor não manda em mim não. Aí você chega lá no teu trabalho, teu chefe te xinga, te briga com você, fala um monte de besteira. Aí você vai lá e: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Só que Deus você não obedece. Os homens de Deus você não ouve. Por quê? Porque você ainda tem uma dura cerviz. Ninguém manda em mim. Tem gente também que acha que é igreja porque vem no culto. Não, eu sou igreja porque eu venho no culto. Escute, querido, prótese está no corpo, funciona, mas não é do corpo. O cara pode ter uma prótese na perna, no braço, funciona, não funciona? Mas não está ligado no corpo, não está ligado na medula, não está ligado no sistema nervoso central. Não tem sensibilidade. Faz, mas não tem sensibilidade. Escute, você que está na igreja e faz e perdeu a sensibilidade, você não é um membro dessa casa, da igreja de Jesus. Você é uma prótese. Alguém está sofrendo do teu lado, você faz assim mesmo, se vira. Você é prótese. Você não é corpo. Aleluia. Quem está aí, irmãos? Você não é igreja porque vem ao culto. Você é igreja quando você segue diretrizes. Porque tem gente que vem, mas continua falando mal das pessoas. Vem, mas está em desacordo com a visão da igreja. Nós temos um pastor amigo nosso,
que ele tinha um professor na sala de aula. E aí, ele ensinava, mas ele dava eu acho que... mas o pastor fala assim, mas eu acho que... Você vai gerando uma semente de divisão. Eu acho que... Nós precisamos ter cuidado. Aleluia. Não é o que eu acho, é qual é a direção de Deus. Glória a Deus. Jacó estava no monte, e de tão cansado, ele vai pegar uma pedra e vai fazer um travesseiro. Você está aí, não? Ele dorme naquela pedra. Irmãos, somente alguém muito cansado pode dormir em cima de uma pedra, como travesseiro. Mas, apóstolo, por que ele dorme sobre a pedra? Porque ele havia perdido por um certo período da sua vida, pelo cansaço, ele vai perdendo a sua sensibilidade. Olhe para alguém e fala assim: não perca a tua sensibilidade espiritual, não perca a tua sensibilidade emocional. Amados, o dia que a gente perde a sensibilidade, a gente perde tudo. Quando nós olhamos para o bom samaritano, passaram o sacerdote, passou o levita, eles desconsideraram a dor daquele homem que estava à margem do caminho. E por quê? Porque eles eram religiosos, mas haviam perdido a sensibilidade. Essa noite eu profetizo que o Senhor te dará sensibilidade. Aleluia. Jacó estava no monte de tão cansado, que ele fez da pedra o seu travesseiro, porque Jacó perdeu a sensibilidade. Ele está muito cansado, mas quando Jacó percebeu que ali não era qualquer lugar, ele foi despertado para um futuro glorioso. E ele percebe que aquele lugar é um lugar onde tem uma grande escada, onde os anjos sobem e descem. Os anjos sobem e descem. Essa é uma noite que Deus vai ativar a tua sensibilidade espiritual. Essa é uma noite onde Deus vai trazer a você de volta aquele amor que você tinha pelo reino de Deus, pelas almas, aquele sentimento glorioso que você tinha. Querido, Deus vai te dar uma nova sensibilidade espiritual nessa noite. Receba. Sabe quando a gente perde a sensibilidade espiritual? Quando a gente começa a olhar todos os defeitos de quem está à direita, à esquerda, à frente, atrás. Quando a gente começa a ter um espírito achador de falhas. Não, eu não vou ficar perto desse porque esse tem esse defeito. Não vou ficar perto desse que esse tem outro defeito. Eu não vou ficar perto desse que esse tem outro defeito. Querido, então você vai ficar só. Porque se a gente olhar para frente, para trás, de lado, para cima, para baixo, tem gente com defeito. Mas o defeito de alguém vai tornar você mais sensível para ouvir a voz de Deus. Diga para alguém nessa noite: independente do que você passou, ou independente do que Deus está tratando com você, não perca a tua sensibilidade emocional e espiritual. Tem gente que fica pulando de galho em galho todo dia. Onde é que você está, irmão? Estou na igreja A. Onde é que você está, irmão? Aí outro mês: estou na igreja B. Onde é que você está, irmão? Estou na C. Onde é que você está, irmão? Estou na Y. Ô, irmão, você não vai parar, não. Não, que aquela igreja tinha um defeito tal, a outra tinha tal, eu falei: irmão, então peraí. Se você achar a igreja perfeita, sai de lá, senão você vai estragar a igreja. O problema é você. Não adianta a gente ficar mudando de lugar em lugar, quando o problema é você, querido. Você está entendendo? Tem gente que não para emprego nenhum. Por quê? Não, porque esse chefe é chato, porque esse chefe cobra demais, porque esse chefe tem esse defeito, porque esse chefe, ele fica cobrando minha pontualidade, porque esse chefe é isso, porque aquele outro chefe. Irmão, onde tiver chefe, ele vai cobrar você. Eu trabalhei em algumas empresas. Eu recebi um prêmio uma vez numa empresa que eu trabalhei.
Porque eu trabalhei 8 anos nessa empresa. E quando eles puxaram o meu histórico, em 8 anos, eu nunca cheguei atrasado. Em 8 anos. Às vezes você fala com alguém, combina com alguém, ó, tô chegando, ó, tô virando a esquina. E você ainda está abotoando a camisa, está em casa ainda. Perdeu a sensibilidade. Sim ou não? Diga para alguém mais uma vez, independente do que você passou, independente do que Deus está tratando, não perca a sensibilidade. Acredite, querido. Até aqueles que tentaram atrapalhar você cooperaram para o teu bem. Olha o que fizeram com Daniel, cooperaram para o seu bem. Olha o que fizeram com Davi, cooperou para o seu bem. Olha o que fizeram com Jefté, cooperou para o seu bem. Olha o que fizeram com Esther, cooperou para o seu bem. Olha o que fizeram com José no Egito, cooperou para o seu bem. Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Aí a gente fica pensando assim, não, tudo coopera, mas só as coisas boas, viu? Não, é principalmente as ruins. Você está aí, não? Olhe para alguém e fala, até os que tentaram atrapalhar, cooperaram para a tua maturidade, para a tua sensibilidade e para o teu crescimento espiritual. Eu conheço uma pessoa que falava assim para mim, não, quem atrapalha meu ministério é meu marido. Não, porque eu tenho um chamado, mas meu marido, ele me atrapalha. É que ele me atrapalha. Se não fosse ele, meu ministério era uma bênção. É porque assim, eu estou ativa na obra, mas ele é tão lento, ele é tão devagar. Fica só calculando. Aí um dia Deus recolheu o homem. E o ministério dela, que era uma bênção, fez isso, ó. Porque ele não falava como ela falava, não ministrava como ela ministrava, mas ele era o alicerce que sustentava o ministério dessa pessoa. Você está entendendo? Só que na perspectiva dela, o que ela achava? Essa pessoa me atrapalha. Só que ela era tudo o que ela precisava para que ela pudesse ir mais longe. Quem está aí? Tudo conspirou contra muitos homens da Bíblia, contra muitas mulheres da Bíblia, mas eles identificaram o propósito em meio à luta. Você está aí, não? Identifique o propósito em meio à tua luta hoje, em nome de Jesus. Fale para alguém, Deus não se esqueceu dos planos que Ele profetizou na tua vida. Aleluia. O que você precisa para viver um grande milagre, querido? O que você precisa para viver um grande milagre? Quem pode chutar? Deus, que mais? Uma fé, que mais? O que você precisa para viver um grande milagre, irmão? Conhecer a palavra, que mais? Obedecer a palavra, que mais? Andar segundo a vontade de Deus, que mais? Para viver um grande, tem que ser um grande milagre. O que você precisa? Está debaixo de uma palavra. Mais alguém? Para você viver um grande milagre, você precisa de um grande problema. Aleluia. Olhe para alguém e fala, para você viver um grande milagre, você precisa de um grande problema. E tem gente falando assim, arreda de mim, Satanás. Querido, entenda uma coisa. Para você viver um grande milagre financeiro, primeiro você vai ter que passar pela escassez. Para você viver um ministério pleno, primeiro você vai ter que passar alguns perrengues. Deus tem grandes milagres para você. Alguém já está falando, Deus me livre. Então o seu milagre vai ser pequenininho, amém? Aí Deus vai dar só um problema pequenininho para você, amém, Patrícia? Quer um grande milagre?
Eu nem queria tomar posse dessa palavra aí, dessa parte, apóstolo. Eu não queria um grande milagre, não, Jesus, não. Eu não queria, não. Diante de Deus, você confia em Deus? Você entende, se Ele te colocar numa grande situação, Ele tem um grande livramento? Querido, colocaram José numa cova profunda. Aquilo era um problema, sim ou não? Mas só que o lugar que Deus tinha para ele era sentado junto ao palácio. Então primeiro, antes de Deus colocá-lo no palácio, Ele colocou dentro de uma cisterna, ou seja, abaixo da terra. Ou seja, irmãos, sabe quando alguém fala assim, rapaz, não tem como ir mais fundo do que isso? Não tem como mais fundo do que isso. E parece que você vai cavando mais, parece que o buraco vai ficando mais fundo. Fala, não, agora não tem como ir mais fundo que isso. Aí você afunda um pouco mais. Preste muita atenção. Para você gerar um grande impulso, você precisa de uma grande distância. Quem está aí? Diga para alguém, para você ter um grande impulso, você precisa de uma grande distância. Glória a Deus. Quem quer viver um grande milagre? Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Não, eu queria, mas só se fosse facinho. Se fosse facinho, eu ia dizer, vem em mim, facinho. Irmão, tudo que é difícil, você dá muito mais valor, é ou não é? Você teve aquela luta. Aí eu vejo esses jovens cantando pneu na rua, falam assim, ou o carro é do pai ou é emprestado. Que não sabe quanto custa um pneu, sim ou não? Deus tem grandes milagres. Mas primeiro Ele vai passar a gente por alguns afunilamentos. Querido, presta atenção. Quem quer um grande milagre aí? Está melhorando, né, irmã Marinete? Está melhorando. Você sabe que é a alma da gente que faz isso, porque a gente fica tentando sair da luta, da dor. A gente quer ficar numa boa. Eu quero a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Labastúblias. Aí Deus fala assim, então muda a tua mente, muda a tua mentalidade, muda teu comportamento, muda tuas atitudes. Querido, se você mudar a atitude, você vai alterar o resultado. Quando? Quando você mudar a atitude. Sim ou não? Ei, diácono Roberto. Não, apóstolo, pode passar minha vez para outro? Você que sabe. Sabe o que acontece? É que Deus, faz muito tempo que Deus fez um grande planejamento com relação a você. Só que os seus medos ainda te paralisam. E aí quando Deus fala assim, vai, e Deus sopra na tua direção, você olha para a direita, para a esquerda, para a circunstância, e Deus está falando para você, olha, se você tivesse a ousadia de fazer tudo que eu já mandei você fazer, você estaria muito longe, fazendo grandes coisas, em ambientes de muito destaque. O que Deus tem para você, diácono Roberto, é um ambiente de muito destaque. Mas para isso você vai ter que confiar plenamente. E vai ter que saltar nos braços do Senhor, falando, Senhor, eu confio. Pode fazer que eu suporto. Pode fazer que eu aguento. Pode me mandar onde o Senhor quiser. Pode soprar o quanto o Senhor quiser. Porque a minha casa está alicerçada na rocha. Se você confiar, diácono Roberto, a partir de hoje, eu profetizo uma mudança completa na tua vida. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, em todas as circunferências que envolvem a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, então o que aconteceu ali, quando aquela mulher prepara um lugar, ela prepara primeiro um lugar, amém? Ela prepara um quarto, sim ou não? Depois do quarto ela prepara o quê? Quem se lembra? Uma cama, e depois? Uma mesa, e depois? Uma lamparina, uma lâmpada. O Senhor falou ao meu coração, eu tenho 4 áreas para mudar o ambiente da vida de algumas pessoas desse lugar. Qual é o ambiente do quarto? É o ambiente da intimidade com Deus. Deus quer alterar a intimidade que Ele tem com você. Por quê? Para que Ele possa alterar os resultados. Aleluia.
Quando você altera a intimidade com Deus, Ele altera os resultados. Altere a tua intimidade, Deus vai alterar todos os resultados da tua vida. Sabe, o teu coração é tão grande, é maior do que o teu próprio tamanho. E o Senhor falou assim, olha, fala para ele que eu vou alargar as estacas da vida dele, do ministério dele, da casa dele, da vida dele, e tudo aquilo que tinha dado errado e que aparentemente ele estava afundando. O Senhor me mandou entregar uma palavra ao teu coração: prepara-te, porque eu estou preparando um ambiente para você, um ambiente de vitória, um ambiente que você nunca experimentou, um ambiente que você nunca viveu, mas eu vou fazer que todo o ambiente de desonra seja um ambiente propício para que eu te coloque nos lugares mais altos. Secatarabacharabas. O quarto. Depois o que mais? O quarto, depois o que mais? Cama, mesa ou banho, gente? Vamos. Primeiro o, depois a. Sabe o que Deus quer fazer de nós? Cama fala de descanso. Descansa no Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Às vezes nós queremos ir muito longe, mas nós não estamos descansando em Deus como deveríamos, filho. Deus tem tantos planos, mas Ele fala assim, meu filho está com a mente tão cansada, ele está tão sobrecarregado, são tantas lutas, são tantos problemas. Mas o Senhor me manda falar assim, fala para ele que eu preparei a cama. Eu vou dar o descanso que ele precisa, porque ele vai ter que andar muito e vai ter que fazer muito aquilo que eu já mandei ele fazer. Fala para ele que ele não é Jonas, ele é um profeta que eu levantei para fazer aquilo que eu disse que ele tem que fazer. Mas para fazer o que você precisa fazer, você precisa primeiro descansar na minha presença, sombra que eu estou colocando na tua vida. Descansa, filho meu, porque a partir de hoje, a partir do teu descanso, vai acontecer algo que vai surpreender você e as pessoas que cercam você. Também fala de uma outra coisa. O que veio depois? Mesa. Fala de quê? Mesa é um lugar propício para a gente fazer o quê? Projetos. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus está te dando projetos que talvez você pense, não, mas eu não tenho condições de fazer isso. Mas hoje Deus está alterando as suas condições. Por quê? Porque Ele encontrou em você um lugar propício para te dar grandes projetos. E hoje eu vejo Deus abrindo uma grande folha de projeto e colocando na tua mão. Ele está falando assim, o que te limitava está sendo quebrado hoje. O que te impedia, eu estou rompendo hoje. Porque de uma posição de empregado, eu vou fazer de você um empregador. E muitos homens estarão atrelados a você, por causa de um projeto novo que eu estou colocando hoje em tuas mãos. Recebe e toma posse, recebe e toma posse. E quando, apóstolo? Agora. Mas eu não tenho condições. Irmãos, escute, o começo da mensagem foi o quê? Tudo que nós precisamos já está pronto. Sim ou não? Tudo que você precisa já está pronto. Aquietai e sabei que tudo que você precisa já está pronto. Sabe, às vezes a gente fica assim, Deus, mas será que o Senhor vai fazer mesmo alguma coisa? Não, Ele não vai fazer, porque Ele já está fazendo. Aliás, não está fazendo, Ele já fez. Segura aqui. Essa noite, minha amada, é uma noite de reconfigurações. Porque os planos dele estão mais acima do seu entendimento, do teu pensamento. Aquilo que Deus estrutura, ele começa do alto, não começa de baixo. E às vezes a gente fica criando expectativa aqui embaixo, minha irmã, não é aqui embaixo, não. Ei, pare de olhar aqui no nível horizontal. E começa a olhar para aquele que tem tudo que você precisa, que já está pronto. Abre a tua mão, abre a tua mão, abre a tua mão. Tudo já está pronto, canta labasúbias. O Senhor está te dando tudo que já está pronto.
por muito tempo tu perguntaste: Deus, não aconteceu. Deus, alguém não fez. Deus, alguém não está proporcionando. Deus está falando: não é alguém que vai fazer, é o que eu já fiz, é aquilo que eu já te entreguei e te entrego nas tuas mãos e reconfirmo na tua alma. Entenda que sou eu quem estou te levantando, para que ninguém se glorie na tua vida. Aleluia, Senhor. Shekatarabashou, shekotonomaceia. Aleluia. Quarto, um lugar de habitação, um lugar seguro. Cama, um lugar para você descansar. Tem muita gente cansada e sobrecarregada. O Senhor diz para você: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quando? Agora. Você vai sair daqui, minha irmã. A senhora pode ter entrado aqui até sendo puxada, mas a senhora vai sair daqui voando. Por quê? Porque Deus está reconfigurando tudo hoje. A senhora tem uma voz profética. A senhora tem uma voz de alinhamento. Ei, o Senhor está falando assim: olha, você fica muito calada, e eu te dou chaves, te dou direcionamento, e você fica pensando: mas será que é Deus? É Deus falando, sou eu falando. E o Senhor está falando assim: abre a tua boca, porque coisas não resolvidas serão resolvidas, porque tudo que a tua casa precisa, eu já te dei estratégia suficiente para você direcionar. Rakatarabashaya, Shekorobiasorikayandaraya. Vai chegar um momento que não vai dar para trabalhar para ninguém mais. Que vai chegar um momento que Deus vai dar um projeto novo para vocês. E aí vocês não vão enriquecer alguém como vocês têm enriquecido. O projeto que Deus está colocando na tua mão, Daniel, é um projeto para você entender que Deus, no ventre da tua mãe, Ele colocou uma marca de prosperidade na tua vida. Só que tem um detalhe: você precisa ser uma voz profética na tua casa. Você precisa ter uma voz de direcionamento na tua casa. As crises não podem falar mais alto do que o direcionamento que Deus tem te dado. Às vezes Deus te dá um direcionamento, mas a crise vai se avolumando. E você fala assim: meu Deus, mas o que eu vou fazer? Aí tem pressão daqui, tem pressão dali, tem pressão de cá, tem pressão dali. E aí você fala: Deus, o que eu vou fazer? Deus fala para você: eu já te dei todas as ferramentas que você precisa para fazer o que eu quero que você faça. E Deus vai te dar projetos hoje. Porque vocês já enriqueceram muita gente, mas agora é o tempo de vocês viverem o sobrenatural. Mas para isso vocês precisam de coração puro, limpo. Sabe, esse coração que tudo ofende, onde tudo magoa. Ei, essa noite todo sentimento de mágoa está quebrado da vida de vocês. Por quê? Porque o que Deus precisa fazer, Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. E o Senhor está falando assim: olha, vocês vão trocar o odre, e eu já tenho vinho novo preparado. Abre a tua mão e recebe. Abre a tua mão e recebe. Recebe, recebe, recebe. No nome de Jesus. Só que tem um detalhe, Daniel, eu já ia sair, mas só que papai falou: sabe o que? É tempo dele se posicionar. Ele usou a voz dele, o talento dele, tanto tempo lá fora, e ele precisa alinhar a chamada dele, para que eu possa usá-lo poderosamente. Escute, depois que Deus começar a te usar, na presença dele, até aquilo que você nunca imaginou e nunca pensou, vai chegar na tua mão. Recebe, irmão. Glória a Deus. Mas faltou alguma coisa? Quarto, cama. O que mais? Está faltando o quê? Só que a lamparina antigamente não era elétrica. Ela precisava ser acesa com o quê? Com azeite. Então precisa, essa lamparina para acender, ela precisa de azeite, de fogo. Deus está falando o quê? Eu vou colocar azeite, e depois vai tirar fogo nessa igreja. Oh meu Deus, não tem nenhum bombeiro aqui. Não é sobre isso. É sobre o fogo que vem do alto. É sobre a presença dele que vai ser ativa nesse lugar como nunca. O Senhor tem um plano sobre a tua vida. Quando? Agora, em nome de Jesus.
O seu tempo de esconderijo acabou. Acabou. Seu tempo de esconderijo, irmão, acabou. Não vou falar quem é, não vou falar quem é. Você está entendendo, sim ou não? A gente vai se escondendo, a gente vai se escondendo, a gente vai se escondendo. Ei, Deus está tirando gente de esconderijo hoje. Por quê? Porque Ele tem pressa. Quando que Deus vai me usar, apóstolo? Ontem. Ah, mas não usou ainda, porque você está atrasado, Deus nunca atrasa. Querido, Deus tinha falado para Abraão, em 400 anos eu livro meu povo do cativeiro. Eles ficaram 430, eles atrasaram 30 anos no projeto. Deus está falando, eu estou alinhando o tempo da minha igreja. O que estava atrasado vai ser alinhado, do alto para baixo vai ser alinhado, porque grandes projetos eu tenho com esse povo, diz o Senhor. Recatarabachocorobaraba. Tem gente aqui que o tempo dele de mudar de igreja para igrejas acabou, irmão. Perdeu. Quando a gente entende o chamado, a gente perdeu. Perdeu o quê? A vontade de fazer a própria vontade. Seu tempo fica pulando para lá, para cá, para lá, para cá. Ei! Você não é macaco? Charles Darwin fala que a gente vem do macaco, é ou não é? Mentira de Satanás. No criacionismo, o Senhor fez um projeto, e esse projeto é você. Querido, Deus não tinha problema nenhum, até que Ele faz a gente. Deus tem um problema, você. Só que você a partir de hoje tem uma solução, amém? Onde você colocar a planta dos teus pés vai prosperar. Tudo que não acontecia vai acontecer, viu, Jarbas? Tem novos projetos chegando aí. Não é pequeno, não é grande. Só que aí você precisa dar a mão para ela, dar a mão para ela. Só que assim, grandes projetos precisam ser fortalecidos no relacionamento. Antes de Deus colocar um projeto externo, Ele quer alinhar os projetos dentro de casa. Vocês já passaram tantos reveses, tantos reveses, tantos reveses. E Deus já falou tantas vezes com você, eu tenho um lugar diferente para vocês. Um lugar de honra para vocês, um trabalho de honra para vocês. Mas primeiro, sejam fortalecidos no relacionamento. Para vocês pararem de apenas correr. A partir de hoje vocês vão voar. E um vai dar sustentação para o outro ir mais longe. E quando um perceber que o outro está diminuindo a velocidade, não vamos diminuir, vamos aumentar mais ainda. Você sabe por que o avião voa, Jarbas? Porque ele tem sustentação e velocidade. Não se voa sem sustentação e velocidade. Então Deus falou com o meu coração o quê? Eu te dei velocidade, dei sustentação. Um faz o outro voar. Prepara. Porque vai ter projeto que vocês vão ficar para lá, para cá, para lá, para cá. Só que não esquece. Você tem uma aliança com essa casa. Quem está aí? Quem está aí? O Senhor está reacendendo chama de gente aqui. O Senhor falou comigo assim, tem muita gente que estava fria, apática, engessada, paralisada por causa de frustração e medo. Mas o Senhor está falando, eu vou acender as chamas do ministério de pessoas nesta noite. Se ponha de pé em nome de Jesus. Aleluia.